Olha, que os fundos imobiliários vêm caindo bastante não é novidade para ninguém. O IFIX nos últimos 12 meses caiu mais de 10%, só que tem alguns fundos que caíram ainda mais. Esse é o caso aqui do GARI 11, né, o Guardian Real Estate Closed Fund, sendo que a maior parte dessa queda veio recentemente, veio de novembro para cá. E aí surgem perguntas, né? Tem alguma coisa que ninguém está vendo acontecendo por trás desse fundo? Será que é hora de pular fora dele, de vender, ou mais, será que ele se tornou uma grande oportunidade? Felipe Almeida, sócio meu aqui do Clube do Valor, vai te responder essas perguntas nesse vídeo. Se você gostar, já deixa o dedo no like e bora para ele. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que se faz quando você quer falar de um fundo específico é dar uma analisada no fundo específico. E para isso o mercado de fundos imobiliários é bem bacana aqui no Brasil, uma vez que todo mês os fundos sérios de verdade soltam um relatório gerencial. O último que eu tenho acesso foi liberado em dezembro e é referente a novembro de 2024. Vamos dar uma olhada nesse relatório aqui para a gente tirar algumas informações. Primeiro, começando pela visão geral, objetivo e posicionamento do fundo. O GARI 11 se diz ter uma solução única e completa, buscando investir em diferentes tipologias de imóveis, excelentes inquilinos, com estabilidade, previsibilidade e resultados atraentes. E aí aqui entra um pouco da promessa do próprio fundo imobiliário, foram uma espécie de falar exatamente o que o investidor gosta de ouvir. Bons imóveis, inquilinos excelentes, capacidade de crédito, contratos atípicos, renda estável a seus investidores. Mas o resumo da ópera é que o GARI 11 ele é um fundo híbrido, muito mais focado em imóveis de grande porte, de grandes pátios assim, e está basicamente dividido em dois tipos de segmentos. Os imóveis que são dentro da cidade, ou seja, dentro das grandes ruas que a gente vê, normalmente são alugados por supermercado. Esse tipo de imóveis a gente chama de renda urbana. E aí existe um outro tipo de segmento dentro do GARI, que é algo parecido dos grandes galpões logísticos, só que fora da cidade, sem acesso de clientes finais, muito mais na linha de conseguir melhorar a logística e distribuição das grandes empresas varejistas. No total, o GARI 11 tinha 25 imóveis, eu já vou dizer porque ele tinha e não tem mais. E o que é hoje GARI 11 já foi no passado GALG 11, ele mudou de ticker e inclusive melhorou várias das suas métricas de lá para cá. Ele fez uma previsão de crescimento do fundo e conseguiu acertar praticamente tudo. Saiu de um patrimônio líquido de $500 milhão para 1,15, saiu de 5 ativos para 25, prazo médio dos aluguéis de 9 anos para quase 15, o que também é muito positivo. Manteve todos os seus contratos atípicos nesse período. A alavancagem financeira, a dívida do ativo, que estava bem alta em 42%, chegou a bater 23% e está em 14% hoje, eu vou te mostrar isso. E a quantidade de cotistas saiu ali de 81 mil para 261 mil, esse número nem é tão atualizado assim, conseguindo inclusive aumentar o dividend yield. Então, num panorama de médio prazo, a gente viu uma melhora desse fundo ao longo do tempo. E aí, mais ou menos em novembro do ano passado, a gente viu o GARI 11 dar início a uma nova emissão de cotas, a sexta mais especificamente, aqui em novembro. Para quem não lembra, os fundos imobiliários precisam captar novos recursos quando eles querem crescer. Diferente de uma empresa, onde você pode pegar uma parte do lucro líquido ali da sua empresa, reservar no caixa ao longo de muito tempo, para depois comprar um galpão novo, comprar uma estrutura, um maquinário, contratar mais pessoas, o fundo imobiliário ele precisa distribuir 95% daquele lucro que ele gerou com o aluguel dos imóveis. Então não dá para ele ficar represando caixa e comprar um imóvel novo. Toda vez que ele encontra uma nova oportunidade de novo negócio com imóveis, ele precisa ir no mercado e dizer, pessoal, olha só, eu quero captar novas cotas. Quem é que quer comprar com esse novo dinheiro? Eu quero comprar novos galpões logísticos. E aí, em novembro desse ano, o GARI 11 fez o processo de emissão de novas cotas para tentar buscar no mercado 450 milhões de reais. Porém, contudo, todavia, a taxa de entrada nessas emissões de novas cotas costumam ser caras. Não foi diferente com o GARI 11, que estava com um custo de quase 4,5% só de corretagem e comissão para quem fosse entrar nessa oferta. E uma boa parte dessa taxa aqui é aquela que vai para o assessor de investimentos, o cara que liga para falar de fundos imobiliários, somente quando tem uma nova emissão, uma subscrição, porque aquilo ali gera corretagem para ele. Agora, investir em fundos imobiliários diretamente pelo mercado, você ir lá no home broker e comprar suas cotas e manter essas cotas por muito tempo na tua carteira, isso não gera comissão para o assessor, por isso que ele te fala menos sobre essa distinção. E aí o que aconteceu no caso do GARI 11 é que a maioria dos investidores achou que não compensava entrar nessa nova emissão de cotas, já que ele estava vendendo as novas cotas a R$9 e era mais ou menos os R$9 que estava sendo negociado no mercado naquela época. A gente consegue ver isso no gráfico aqui, onde em novembro a gente via a cotação muito próxima a 9 ali do GARI. O resultado foi que ele captou muito menos do que os 450 milhões que ele queria, ficando ali em cerca de 194 milhões de reais. Aí com o dinheiro novo que entrou no caixa, ele pegou esse dinheiro e comprou vários imóveis, ampliando assim o seu portfólio total. Ele vinha de algo parecido com isso aqui, ó, que tá no mapa para vocês, os imóveis atuais que ele tinha antes da emissão, e vai passar a ter essa nova quantidade de imóveis aqui, de 25 para 40 ativos. E como ele comprou esses imóveis que já estão em operação, mais especificamente da loja Carrefour, ele já tem a expectativa de gerar
gerar novos dividendos para serem anunciados já agora no início de fevereiro. Só que aqui entram alguns pontos de dificuldade do Gary. O endividamento desse fundo nunca deixou de ser uma pedra no sapato. Afinal de contas, eu já te mostrei que ele tinha uma taxa de endividamento de mais de 40%. Em outubro desse ano, ele estava em 24% do patrimônio líquido dele. Para vocês terem uma ideia, todas as nossas estratégias de investimento sistemáticas aqui do Clube do Valor, a gente corta fundos que têm mais de 20% do seu patrimônio líquido em dívidas. Só que aí, em dezembro do ano passado, ele fez uma venda de um dos imóveis do portfólio, inclusive com um lucro de mais ou menos 67 milhões de reais. Essa venda ele usou para amortizar a dívida. E dos 24% que ele tinha sobre o patrimônio de dívida, ele passou a ter apenas 14%. Tudo isso no final do ano passado. Uma loucura, um monte de eventos, acontecimentos envolvendo esse fundo aqui. Mas o ponto que chama a atenção aqui é que ele tentou captar 450 milhões de reais no mercado para comprar os ativos do Carrefour, não conseguiu os 450 milhões, conseguiu menos da metade disso. Só que ainda assim ele comprou a mesma quantidade de imóveis que ele queria. Então a chance disso trazer um impacto financeiro para o fundo, ela aumenta. Em compensação, a trajetória dos últimos anos do Gary 11 tem sido de crescimento saudável, inclusive de vez em quando vendendo um imóvel ou outro com lucro para amortizar a dívida. E por essas e outras, ele foi o primeiro fundo em termos de ganho de cotistas de todo o IFIX no ano passado. E a gente vê o aumento gradual de novos investidores medidos pela barra azul escura desse gráfico. E aí fica a pergunta, sabendo que o mercado de fundos imobiliários do Brasil é feito 75% por pessoas físicas, e aí você vê essa queda recente de praticamente 13,5% desde a emissão de novas cotas e as compras dos novos ativos do Carrefour acontecendo aqui. Será que essa queda toda é justa? Será que é hora de comprar ou de vender o fundo? É isso que eu vou te responder, até porque tem como você saber sempre qual é o ativo que você tem que comprar e qual é o ativo que você tem que vender na sua carteira. Aqui no Clube do Valor, a gente investe com base em estratégias sistemáticas. E para fundos imobiliários não é diferente. E o porquê disso? A gente faz isso para evitar que se compre fundos imobiliários que ficaram mais famosos no mercado, porque agora eles são de base 10, custa só R$10 a cota. Ou para evitar de vender ativos que estão em momentos que parecem difíceis, segundo as narrativas, mas é justamente naquela hora que você tem que comprar pesado. Em resumo, uma estratégia sistemática evita que você compre ou venda um ativo com base em narrativas, com base em medo de mercado, com base em otimismo demais, e que você se baseie em dados, em estratégias que já funcionam há décadas comprovadamente no Brasil e no mundo. E foi esse tipo de estratégia que a gente apresentou para o Jorge, esse investidor que já tem um patrimônio de mais de 3 milhões e 100 mil reais só investido em fundos imobiliários, só que com um grande problema. A maior parte desse patrimônio de FIIs estava concentrado em fundos C-tipados, que trazem um risco muito maior e que não deixam, na grande maioria das vezes, o investidor vender aquele fundo ao preço de mercado. Tudo isso porque aqueles fundos foram fortemente indicados pelo assessor de investimentos que acompanhava o Jorge. Mas ele próprio, o Jorge, não tinha certeza do porquê que aqueles fundos estavam ali, se era hora de comprar mais, se era hora de vender. Até que ele participou de uma consultoria gratuita conosco aqui do Clube do Valor e a gente mostrou as estratégias sistemáticas, inclusive de fundos imobiliários para ele. E hoje ele sabe exatamente a hora de comprar dólar, a hora de comprar renda fixa, comprar ações ou fundo. E o mais legal disso tudo é que você também pode participar de uma sessão de consultoria gratuita como essa. Durante 1 hora a gente vai olhar para a tua carteira de forma individual, considerando os teus objetivos e contexto de vida para entender como é que você pode investir melhor. Para participar dessa sessão, basta você fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, como saber então se o Gary 11 está num bom momento de compra, principalmente depois das quedas? E a primeira resposta aqui é depende muito. Ora, se você é um investidor que busca aproveitar o melhor dos mundos do mercado de fundos imobiliários, ou seja, receber dividendos isentos todos os meses, ter estabilidade nesses dividendos recebidos, investir através de fundos mais consolidados, fundos mais perenes, e com tudo isso ter pouca rotatividade, mexer poucas vezes na sua carteira, aí a gente tem a nossa estratégia principal de investimentos em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor, chamada Fundos Imobiliários Classe A, que basicamente utiliza 5 filtros no mercado para encontrar os que são mais consolidados e perenes, de acordo com o valor do mercado daqueles fundos. O Gary 11, nesse momento, com um patrimônio de pouco mais de 1 bilhão e 200, ele está na posição número 29 da estratégia Fundos Imobiliários Classe A, e como o foco da estratégia é comprar somente os 15 primeiros, ou seja, ele não entra na estratégia classe A nesse momento. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa estratégia, como ela funciona, e 7 fundos imobiliários que estão atualmente dentro dos mais consolidados e perenes da bolsa, aí eu vou te convidar para baixar um e-book gratuito que eu mesmo escrevi te contando tudo isso, no link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Ah, Felipe, mas eu vejo que o Gary 11 está com PVP ali de 0,84, cotação de 7,86 e com dividend yield de mais de 13% nesse momento. Será que para quem busca fundos muito baratos não seria uma boa? E aí para investidores mais arrojados, que não se preocupam com a volatilidade dos fundos imobiliários, querem destravar o valor dessa classe, e independente se o fundo é mais famoso ou não, ele vai comprar por causa do preço, aí existe a estratégia chamada S-Rank, que passa 4 filtros diferentes pelo mercado para chegar nos fundos mais desvalorizados da bolsa, que muitas vezes são os menos famosos da bolsa. E nesse momento o Gary 11 também não faz parte da estratégia S-Rank, uma vez que ela busca comprar os 15 primeiros fundos imobiliários mais baratos com mais dividendos da bolsa. Ou seja, tanto para uma estratégia quanto para outra, analisando dados e não narrativas
narrativas de mercado, o Gary 11 passa a não fazer sentido, segundo as estratégias. E pensando assim, fica muito mais correto de você tomar um processo de tomada de decisão de saber quando comprar e quando vender um ativo. Dito isso, se você quiser entender por que a gasolina no Brasil pode subir pra caramba nos próximos meses e como isso impacta o seu bolso como investidor, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.